por que a viagem escolar para a Coreia se transformou no Brasil. O post da presidente do Grêmio Estudantil da prestigiada escola Williston Northampton de Boston, Jéssica, agitou o mundo da educação americana. A notícia de que 28 alunos que pagam $60 mil anuais em mensalidades escolheram o Rio de Janeiro em vez de Seul deixou os pais perplexos. Tudo começou com uma nevasca. O avião que transportava os alunos foi atingido por uma tempestade no espaço aéreo do aeroporto de Incheon, forçando um pouso de emergência não planejado no Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes, no Brasil. A parada, originalmente planejada para durar apenas uma noite em um colégio de aplicação estadual de Pernambuco, mudou tudo. Refeições que seriam impossíveis de obter, mesmo pagando nos Estados Unidos, estavam disponíveis gratuitamente ou a um custo muito baixo para os alunos no Brasil. O choque dos estudantes não parou por aí. Mesmo andando sozinha à noite, uma estudante se sentia segura e até os banheiros públicos do metrô eram tão limpos quanto os de um hotel de luxo. Os 28 alunos cancelaram seus bilhetes de avião para a Coreia, reservados para 48 horas depois, e compraram passagens para o Brasil. Revelamos agora este registro surpreendente. Diga-nos nos comentários onde você ouviu esta história. Se você puder dedicar um momento para se inscrever no canal e curtir, será uma grande motivação para criarmos mais vídeos. Olá, sou Jéssica Thompson, presidente do Grêmio Estudantil do 12 grau ano da Williston Northampton School de Boston. Nossa escola, fundada em 1841, é uma escola particular de prestígio. Apenas a anuidade ultrapassa os $60 mil. É um lugar onde dezenas de graduados entram em Harvard ou no MIT todos os anos. Meus pais me escolheram para que eu pudesse ter a melhor educação. Em novembro de 2024, a escola planejou uma viagem de estudo para a Coreia para 28 alunos do 4º ano. Como presidente, passei 3 meses preparando o roteiro. Era um itinerário perfeito de 7 dias e 8 noites, de Seul Palácio, Gyeongbokgung, Nansan Tower, Myeongdong, a Busan. Meus amigos perguntavam todos os dias: Jéssica, vamos comer bulgogi na Coreia? Podemos usar o hanbok? Teremos tempo para visitar as lojas de cosméticos? Eu sonhava em me tornar uma influenciadora de mídia social. Embora eu tivesse cerca de 30 mil seguidores, eu sabia que o conteúdo de viagem na Coreia geraria muitas visualizações. Preparei uma câmera profissional, um estabilizador e até um ring light. Eu até escrevi 15 roteiros de vlogs com antecedência e decidi os títulos, como A Garota de Boston aventura-se em Seul, Revisão de comida de rua barata. Na manhã da 3ª sexta-feira de novembro, partimos do aeroporto Logan de Boston. Todos vieram nos desejar boa viagem. Minha mãe me fez verificar os documentos do seguro de viagem 3 vezes. Embora eu tivesse 18 anos, minha mãe ainda era a mesma de sempre, preocupada. O tempo de voo era de 14 horas. Embora fosse uma jornada longa, todos estavam muito empolgados. A refeição no avião era um tipo de lasanha, mas não muito saborosa. Continuamos conversando com meus amigos sobre a comida coreana. Temos que comer budae jigae. Vamos comer frango frito até enjoar. No avião, li novamente o guia de viagem da Coreia. Imaginei as ruas movimentadas de Gangnam e a Lotte World Tower e senti-me excitada. Eu podia ver como o meu feed do Instagram seria preenchido. Voamos por 13 horas, cruzando o Oceano Pacífico. O monitor do avião mostrava a distância restante até Seul. Meus amigos se inclinaram para fora da janela. Dá para ver a terra coreana, gritou alguém. No entanto, ao chegarmos ao espaço aéreo de Incheon, o capitão fez um anúncio de emergência. Atenção, passageiros. Um alerta de nevasca, o mais forte em 50 anos, foi emitido para a área de Seul. O aeroporto de Incheon está temporariamente fechado. Para a segurança dos passageiros, este voo será desviado para o Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes, no Brasil. Pedimos desculpas pelo transtorno. A cabine ficou em alvoroço. Meus amigos se entreolharam. Recife? Onde é isso? Não é o Brasil? Vamos para o Brasil? A decepção pairou. Meu plano de conteúdo para mídia social foi completamente arruinado. O Brasil nunca esteve na minha lista de viagens. Minha amiga Emily estava quase chorando.
Fiz dieta por 3 meses para ir à Coreia. Mark também suspirou. Meus pais pagaram $3.000 por essa viagem. A atmosfera ficou pesada. Os professores acompanhantes também estavam com expressões sombrias. O avião mudou de rumo. Voamos para o sul por mais de 1 hora. Luzes começaram a aparecer pela janela. Era Recife. Eu esperava que fosse menor que Seul, mas o aeroporto e o grau de modernidade eram muito maiores do que eu imaginava. Às 18 horas, o avião pousou na pista do aeroporto de Recife, Guararapes. Depois de desembarcar, funcionários da companhia aérea estavam nos esperando. Uma funcionária uniformizada nos guiou em inglês fluente. Meus caros alunos, sentimos muito. A nevasca em Seul deve durar pelo menos mais 2 dias. A companhia aérea fornecerá acomodação e refeições para esta noite. Ao ouvir a palavra acomodação, meus amigos ficaram um pouco aliviados. Deve ser um hotel, né? Se for 5 estrelas, tudo bem. Pegamos nossas malas e saímos do aeroporto. Um grande ônibus nos esperava. Enquanto subíamos, olhei pela janela. A área ao redor do aeroporto de Recife era moderna. Enquanto viajávamos pela rodovia, meus amigos continuavam reclamando. Se estivéssemos na Coreia, estaríamos comendo frango frito agora. Espero que o voo para Seul seja possível amanhã de manhã. Após cerca de 40 minutos de viagem, o ônibus parou em algum lugar nos arredores de Recife. O local de desembarque não era um hotel, era uma escola. Na porta principal estava escrito em letras grandes: Colégio de Aplicação Estadual. É uma escola. Meus amigos se agitaram. Eu também estava confusa. Por que não um hotel? Por que com uma escola? O professor acompanhante perguntou algo à funcionária da companhia aérea, mas a resposta foi simples. Todos os voos para Seul foram cancelados. Os hotéis estão todos lotados. O sistema educacional de Pernambuco nos ajudou. Um homem que parecia ter cerca de 50 anos veio nos receber. Ele falava inglês fluente. Bem-vindos. Sou o coordenador pedagógico desta escola. Lamento o transtorno causado pela situação inesperada. Para o jantar de hoje, preparamos a merenda escolar, almoço nutritivo da escola. Preparamos sacos de dormir e colchões no ginásio, para que vocês possam descansar. Ao ouvir a palavra merenda escolar, o rosto dos meus amigos endureceu. Eles pensaram na merenda escolar americana. Deixamos nossas malas no ginásio e fomos para o refeitório. Ao caminhar pelo corredor, descobrimos que a escola estava muito mais limpa do que esperávamos. O chão brilhava. Não havia lixo no corredor. Desenhos de arte dos alunos estavam expostos nas paredes. Está mais limpo do que a nossa escola em Boston, onde pagamos $60.000 por ano, sussurrou Emily. Eu também estava surpresa. Na nossa escola, o chão do corredor tinha marcas de chiclete e os armários estavam cheios de grafite. Chegamos à porta do refeitório. O coordenador pedagógico abriu a porta, podem entrar. Nunca esqueceremos a cena que vimos lá dentro. Ao entrar no refeitório, sentimos um calor acolhedor. Era completamente diferente da lanchonete de fast food da escola americana. Em vez do cheiro de pizza congelada e hambúrguer, o ar estava preenchido com um aroma de arroz fresquinho, feijão com bacon e um ensopado de carne de sol com abóbora. Sob as luzes brilhantes, as bancadas de distribuição de aço inoxidável brilhavam. Fizemos fila e pegamos a bandeja que os alunos brasileiros usavam. A bandeja era dividida em várias seções. Era completamente diferente dos pratos de plástico descartáveis da escola americana. A primeira seção estava cheia de arroz branco, quente e perfumado. A segunda tinha o feijão cremoso e temperado. As seções de 3 a 5 continham um frango assado com limão, o tempero de cheiro verde, exalava, salada de tomate, cebola e coentro e um purê de batata doce suave. Por fim, havia a sobremesa, uma fruta fresca, manga e banana prata. Mark, um de meus amigos, fez um gesto com a mão para a cozinheira que estava servindo, perguntando se precisava pagar. A cozinheira sorriu e acenou com a mão. O aluno brasileiro que ajudava na tradução explicou. No Brasil, a merenda escolar em escolas públicas é gratuita ou muito barata. Custa cerca de 5 a 10 reais por refeição, mas os alunos quase não pagam. Abrimos bem os olhos. Na nossa escola no EUA, onde pagamos $60.000 por ano, a merenda escolar é cobrada separadamente, $12 por refeição e ainda assim é pizza congelada, chicken nuggets e tacos.
Se quiséssemos uma salada fresca, tínhamos que pagar $5 extras. As frutas eram cobradas à parte. Sentamos à mesa e começamos a comer. O tempero do frango se desfazia na boca. O purê era suave. O feijão estava delicioso. Lembrei-me da sopa que minha mãe fazia em casa. A salada era fresca e crocante. Meus amigos também tinham expressões surpresas. Olhei para a parede de um lado do refeitório. Toda a parede era de vidro. O interior da cozinha era visível. As cozinheiras, vestidas com uniformes brancos higiênicos, máscaras e toucas, estavam cozinhando. Podíamos ver como a sopa era feita em panelas gigantes, como os vegetais eram lavados e como a carne era refogada. Nos Estados Unidos, nunca vemos o processo de cozimento. Comemos sem saber onde e como foi feito. A maioria das vezes, apenas requentam comida congelada no micro-ondas. Notei o mural na parede. Era o cardápio da merenda escolar do mês, em português e inglês, lado a lado. Segunda-feira, comida regional brasileira. Terça-feira, prato internacional. Quarta-feira, saladas especiais. Quinta-feira, massas. Sexta-feira, prato típico do Nordeste. O cardápio era diferente a cada dia. Feijoada, escondidinho de carne seca, macarrão, baião de dois e até tapioca. Nossa escola só tinha um ciclo interminável de pizza e hambúrgueres de segunda a sexta. Ao lado da bandeja havia um pequeno papel, a tabela nutricional da merenda escolar. Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, tudo estava detalhado. O aluno brasileiro explicou que a nutricionista checa pessoalmente os ingredientes todas as manhãs e planeja o cardápio para um equilíbrio nutricional. Alunos com alergias recebem um cardápio separado. Fiquei chocada. Nossa escola não tinha nutricionista. A empresa de catering apenas entregava comida congelada e nós apenas a aquecíamos e servíamos. Ninguém se importava com a nutrição. Os alunos comiam apenas para matar a fome. Depois de comer, fomos para o local de devolução da louça. O sistema de separação era organizado. Lixo orgânico, plástico, papel e lixo geral estavam separados. As caixas de leite eram lavadas e amassadas ordenadamente. Meus amigos suspiraram ao ver os alunos brasileiros fazendo a separação naturalmente. Saímos do refeitório. No corredor havia outro mural. Nele estavam afixadas as opiniões dos alunos sobre a merenda escolar. O resultado da pesquisa de satisfação também estava publicado. A satisfação deste mês era de 92%. Os alunos podiam escrever diretamente seus pratos favoritos e os que precisavam de melhoria. Voltamos ao ginásio. Sacos de dormir e colchões estavam preparados ordenadamente. Meus amigos se reuniram. Emily foi a primeira a falar. Eu não consigo acreditar na merenda que acabamos de comer. Mark também balançou a cabeça. Eu nunca soube que o Brasil era um país tão avançado. Peguei meu smartphone e pesquisei sobre a merenda escolar brasileira. Fatos surpreendentes surgiram. O Brasil tem um sistema de merenda escolar há muito tempo e muitos governos locais promovem políticas de gratuidade ou subsídio. Os ingredientes para a merenda de cada aluno custam cerca de 5 a 8 reais, cerca de $1 a $2 USD. A qualidade era muito melhor do que a nossa merenda de $12 e era quase gratuita. O que mais me surpreendeu foi a segurança dos ingredientes. Há uma política chamada prioridade de compra de produtos agrícolas locais. Ingredientes geneticamente modificados são restritos, em princípio. É um sistema que ajuda a economia local por meio da merenda escolar, ao mesmo tempo que fornece ingredientes frescos aos alunos. Minha amiga Kate disse, na minha escola, os alunos que não podiam pagar a merenda recebiam uma bandeja marcada de forma diferente. Era tão embaraçoso porque os outros alunos descobriam. No Brasil, não há discriminação. Todos os alunos recebem a mesma merenda. Por volta das 23 horas, o coordenador pedagógico entrou no ginásio. Ele veio nos informar sobre a situação do voo para Seul no dia seguinte. A nevasca está mais severa do que o previsto. Precisamos esperar pelo menos mais 3 dias. A companhia aérea está procurando hotéis, mas é alta temporada de turismo, então é difícil garantir quartos. Meus amigos ficaram desapontados, mas eu não. De repente tive uma ideia.
que tal explorarmos o Brasil? Só de ver uma refeição, fiquei curiosa sobre este país. Na manhã seguinte, reuni meus amigos. Fiz uma sugestão. Vamos cancelar os bilhetes para a Coreia e mudar nossa viagem para o Brasil. Acordei no ginásio às 6 horas da manhã. A luz da manhã entrava pela janela. Os alunos brasileiros já estavam se preparando para ir à escola. Eu os observei vestindo seus uniformes e carregando suas mochilas. Fomos ao banheiro lavar o rosto. O banheiro da escola estava surpreendentemente limpo. Cada vaso sanitário tinha uma ducha higiênica e papel higiênico suficiente. O espelho estava limpo e o sabonete líquido e o secador de mãos funcionavam corretamente. O banheiro da nossa escola, no ZUA, estava cheio de grafites e o papel higiênico acabava com frequência. Chegou a hora do café da manhã. Era tão farto quanto o jantar da noite anterior. Havia pão francês, manteiga, queijo coalho, cuscuz e suco de laranja fresco. Meus amigos já não estavam surpresos. Eles já entendiam o padrão da merenda brasileira. Depois de comer, reuni meus amigos no ginásio. Eu disse que teríamos uma reunião importante. Os 28 sentaram-se em círculo. Apresentei a sugestão que vinha pensando desde a noite anterior. Não vamos para a Coreia. Vamos viajar por aqui, no Brasil. De qualquer forma, a nevasca em Seul vai durar alguns dias. É difícil conseguir um hotel, mas aqui no Brasil podemos começar a viagem agora. Só de ver a merenda de ontem à noite, vocês devem saber o quão avançado este país é, não é? A reação dos meus amigos foi surpreendentemente positiva. Emily foi a primeira a concordar. Eu também pesquisei um pouco sobre o Brasil ontem à noite. Parece ter muito mais a oferecer do que eu pensava. Também é famoso pela culinária e tecnologia. Mark também concordou. Podemos ir à Coreia em outra ocasião. Mas o Brasil, se não fosse por esta oportunidade, não sei quando viríamos. Claro, houve objeções. Kyle disse que seus pais pagaram pela viagem para a Coreia e ele não sabia o que eles diriam se mudasse para o Brasil. 2 amigos disseram que já tinham reservas em restaurantes em Seul e estavam desapontados. Mas o resultado da votação foi claro. 23 dos 28 votaram a favor da viagem ao Brasil. Fui procurar o professor acompanhante. Transmiti a opinião dos alunos. O professor inicialmente hesitou, mas disse que se fosse o desejo dos alunos, ele entraria em contato com a escola e os pais. Por volta das 10 horas da manhã, o professor me deu a resposta. A escola aprovou. A maioria dos pais também concordou. Parece que eles ficaram mais tranquilos, sabendo que o Brasil é mais seguro. A companhia aérea também concordou em reembolsar. Rapidamente planejamos o itinerário da viagem ao Brasil. O tempo restante era de 4 dias. Organizamos um tour pelo centro de Recife, visitando o Recife Antigo e o Mercado São José, além da experiência de comer no Nordeste que meus amigos mais queriam. O coordenador pedagógico nos ajudou muito. Ele reservou um hostel, albergue da juventude, na área central e providenciou um cartão VEM, cartão de transporte, para o grupo. Depois do almoço, deixamos a escola. Os alunos brasileiros acenaram para nós, se despedindo. Fizemos alguns amigos nesses dias e trocamos contas de mídia social. Pegamos um ônibus para o centro de Recife. Enquanto viajávamos pela rodovia, olhei a paisagem pela janela. Prédios altos alinhados e as estradas estavam limpas. Um amigo disse: a infraestrutura é realmente boa. Após cerca de 40 minutos de viagem, chegamos à estação central do metrô do Recife. O enorme complexo de edifícios era impressionante. O professor nos entregou o cartão VEM. Ele disse que com este cartão podíamos pegar o metrô, o ônibus e até usar em lojas de conveniência. Descemos para a estação de metrô. Descendo as escadas, havia escadas rolantes. Muitas escadas rolantes do metrô de Boston estão quebradas, mas aqui todas funcionavam corretamente. A estação era luminosa, as luzes eram brilhantes e o chão estava limpo. Passamos pela catraca, colocamos o cartão na área de leitura e com um bip a porta se abriu. Meus amigos ficaram surpresos. O metrô de Boston usa bilhetes de papel ou cartões antigos. Descemos para a plataforma. O painel eletrônico mostrava o tempo de chegada do trem. Linha Sul chega em 2 minutos. Exatamente 2 minutos depois, o trem chegou. O tempo era muito preciso. As portas do trem se abriram. As pessoas desciam primeiro, depois subiam. Era muito ordeiro.
O interior do vagão estava limpo, os assentos eram confortáveis e os corrimãos brilhavam. O ar-condicionado estava ligado e fresco. O trem partiu. Quase não houve solavanco. O metrô de Nova York é barulhento e treme, mas o metrô do Recife era silencioso e confortável. Muitas pessoas no vagão estavam olhando para os seus smartphones. Eu também peguei meu smartphone e procurei por Wi-Fi. Encontrei o Wi-Fi gratuito do metrô. Não precisava de senha. Conectou-se rapidamente. Meus amigos também se conectaram. Não há internet no metrô nos Estados Unidos. Descemos na estação. As placas de orientação na estação estavam em português, inglês, espanhol e francês. Seguimos as setas para a saída. Havia lojas de conveniência na estação e também um café. Antes de sair, vimos a placa do banheiro. Alguns amigos disseram que queriam ir ao banheiro. Eu os segui. Abrimos a porta do banheiro e entramos. Mais uma vez, ficamos surpresos. O banheiro da estação de metrô era como o de um hotel. O chão brilhava como mármore. O espelho estava limpo, sem poeira. Fiquei na frente da pia. A torneira era de sensor. A água saía automaticamente quando a mão se aproximava. O sabonete líquido também saía de um dispensador automático. Muitas torneiras dos banheiros do metrô americano estão quebradas. Havia papel higiênico suficiente em cada cabine. Nos banheiros públicos do ZEUA, o papel higiênico costuma acabar, então precisamos carregar o nosso. O vaso sanitário também tinha aquecimento e função de bidê. Meus amigos tiraram fotos, surpresos. Emily disse: é 100 vezes mais limpo que o banheiro do metrô da Times Square em Nova York. Kate disse: é melhor que o banheiro da minha casa. Ao sair do banheiro, vimos a equipe de limpeza. Eles estavam limpando em tempo real, limpando as pias, varrendo o chão, repondo o papel higiênico. Uma lista de verificação de limpeza estava fixada na parede. Chegamos à área de pedestres de Recife Antigo por volta das 15 horas. A rua estava cheia de vitalidade, repleta de compradores e turistas. Havia muitos brasileiros e também muitos estrangeiros. Olhei ao redor. Lojas de artesanato, boutiques de roupas, restaurantes e barracas de comida de rua estavam alinhados. Meus amigos estavam imersos nas compras. Observei a rua. Embora não houvesse muitas lixeiras, a rua estava limpa. As pessoas não jogavam lixo aleatoriamente. Chegou a hora do jantar. Entramos em um restaurante. Era um lugar de carne de sol com macaxeira. Depois de pedir, muitos acompanhamentos foram servidos. Aipim frito, queijo coalho grelhado. No restaurante americano, até a água é paga. Comemos a carne de sol quente. O garçom simpático nos ensinou a misturar a manteiga de garrafa na farofa. Meus amigos acharam divertido. Depois do jantar, fomos para o hostel. Ficava perto do centro. Era uma acomodação limpa e confortável. Organizamos nossas malas no quarto e tomamos banho. A pressão da água era forte e havia água quente suficiente. Por volta das 21 horas, alguns amigos disseram que queriam ir a uma loja de conveniência comprar lanches. Eu os segui. A loja de conveniência ficava a 5 minutos a pé do hostel. Ao caminhar pela rua à noite, senti-me segura. Mulheres sozinhas também estavam andando. Vi até estudantes. No ZEUA, essa cena é inimaginável. Em Boston, é muito perigoso para uma mulher andar sozinha às 21 horas. Chegamos à loja de conveniência. Estava escrito 24 horas. Abrimos a porta e entramos. Sob as luzes brilhantes, os produtos estavam organizados ordenadamente. A funcionária nos cumprimentou calorosamente. Sejam bem-vindos. Compramos lanches, bebidas e macarrão instantâneo. Paguei no caixa com o cartão Vem. Achei incrível que um cartão de transporte pudesse ser usado até na loja de conveniência. Saímos da loja de conveniência. Havia mesas e cadeiras do lado de fora. As pessoas estavam sentadas lá comendo. Nós também sentamos e comemos nossos lanches. Já passava das 22 horas, mas a rua estava calma. Câmeras de vigilância podiam ser vistas por toda parte. A iluminação pública também era brilhante. Conversamos com nossos amigos. Emily disse: só estou no Brasil há 2 dias, mas minha percepção mudou muito. Mark também concordou. Este país é realmente seguro e conveniente. Às 23 horas, decidimos voltar para o hostel. Ao caminhar de volta, vimos que o metrô ainda estava sendo usado por muitas pessoas. Eu soube que o metrô de Recife opera até tarde da noite. De repente,
Fiquei curiosa sobre como seria a atmosfera da estação às 23 horas. Descemos para a estação de metrô para verificar. A estação às 23 horas era tão brilhante quanto durante o dia. As luzes estavam acesas, as pessoas ainda estavam indo e vindo. Funcionários de escritório, estudantes, casais, todos os tipos de pessoas estavam usando o metrô. Descemos para a plataforma e olhamos para o painel eletrônico. O próximo trem chegaria em 3 minutos. Mesmo tarde da noite, o intervalo entre os trens era curto. No metrô de Boston, temos que esperar 30 minutos à noite. Olhei ao redor. Mulheres sozinhas estavam pegando o metrô. Havia estudantes do ensino médio e mulheres que pareciam ter acabado de sair do trabalho. Ninguém parecia inseguro. Minha amiga Kate disse: no ZUA, pegar o metrô sozinha às 23 horas é suicídio. É o mesmo em Nova York, Boston ou Chicago. O trem chegou. Nós não subimos, apenas observamos. Vimos as pessoas subindo e descendo. Era muito ordeiro. Ninguém empurrava ou gritava. Câmeras de vigilância podiam ser vistas em todos os cantos da estação. Estavam instaladas muito densamente, quase sem pontos cegos. Também vimos um botão de emergência. Estava escrito que, se você pressionasse em caso de emergência, a polícia ou o funcionário da estação seriam contatados imediatamente. Havia uma loja de conveniência na estação, que ainda estava aberta tão tarde. Havia também uma padaria e uma loja de bebidas. As pessoas compravam coisas no caminho para a casa do trabalho. Voltamos para a superfície e caminhamos pela rua. Por volta das 23h30, vimos 2 estudantes brasileiras saindo de uma loja de conveniência com bebidas nas mãos, rindo e andando. Pareciam estudantes do ensino médio. Essa cena me chocou. No ZUA, é inimaginável que estudantes de 18 anos andem sozinhas na rua às 23h30. E ainda por cima, apenas 2. Os pais nunca permitiriam. Minha amiga Emily tirou uma foto para postar a cena noturna nas mídias sociais. Ela disse que ninguém acreditaria quando mostrasse aos amigos americanos. Usei meu smartphone para pesquisar sobre a segurança pública no Brasil. Estatísticas surpreendentes surgiram. O Brasil está constantemente classificado entre os 50 pascalizes mais seguros do mundo, com foco na vida pública e grandes centros como São Paulo e cidades do Sul, em alguns índices específicos de qualidade de vida, diferente do ranking geral, que é mais baixo. A segurança para mulheres caminharem à noite é de alto nível entre os países desenvolvidos. A taxa de criminalidade também é baixa. A taxa de homicídios por 100 mil pessoas é extremamente baixa, cerca de 1/3 da do ZUA. A taxa de crimes violentos também é significativamente menor. A alta taxa de instalação de câmeras de vigilância também é uma das razões. Só na cidade de Recife e São Paulo, Rio, há um grande número de câmeras de segurança pública. Disse que isso ajuda muito na prevenção e solução de crimes. Claro, há controvérsia sobre a invasão de privacidade, mas disse que a maioria dos cidadãos concorda em prol da segurança. O sistema de notificação de emergência, 190, também é avançado. Disse que a polícia chega em média em poucos minutos após a ligação. No ZUA, muitas vezes temos que esperar 10 minutos ou mais. Também é possível fazer a denúncia por smartphone e a localização é rastreada automaticamente. No caminho de volta para o hostel, passamos por outra loja de conveniência. Desta vez, era outra marca. Há realmente muitas lojas de conveniência no Brasil. Parece que há uma a cada 5 minutos de caminhada. Em frente à loja de conveniência, havia uma longa mesa de plástico. Jovens que pareciam estudantes universitários brasileiros estavam sentados lá, conversando e bebendo. Já estava quase meia-noite, mas eles pareciam relaxados. Era uma cena que nunca veríamos no ZUA. Meu amigo Mark disse: este é o verdadeiro país desenvolvido. Um país rico não é um país desenvolvido. Um país onde os cidadãos podem viver em segurança é o país desenvolvido. Todos assentiram. Chegamos ao hostel. No lobby do primeiro andar, encontramos a proprietária, uma senhora de cerca de 50 anos. Ela falava um pouco de inglês. Dissemos que éramos do ZUA e ela nos recebeu alegremente. Perguntei à proprietária: por que o Brasil é tão seguro? A proprietária sorriu e respondeu: é tudo por causa da educação. As pessoas aprendem ordem e consideração desde cedo. Ela disse que leis rigorosas também eram um fator.
A punição para o crime é certa. E há um senso de comunidade. Minha família e meus vizinhos estão seguros, então eu estou segura. É por isso que todos se protegem. Ela disse que o motivo pelo qual as câmeras de vigilância são bem-vindas é também por causa disso. Subimos para o andar de cima. Eu e meus amigos organizamos o itinerário do dia. Eles disseram que a segurança do metrô e os banheiros eram surpreendentes. Todos disseram que se tivessem ido para a Coreia não teriam tido essa experiência. Deitei na cama e pensei sobre o Brasil que vi nestes 2 dias. Era completamente diferente do que eu sabia. Eu sempre pensei que os EUA eram os melhores, mas o Brasil era superior em muitos aspectos. Eu estava curiosa sobre o que veríamos amanhã. O segundo dia da viagem ao Brasil parecia ter mais surpresas esperando por mim. Na manhã do segundo dia, fomos para Olinda, um bairro tradicional representativo perto de Recife. Pegamos a linha de metrô e descemos na estação perto. Assim que saímos da estação, vimos a arquitetura colonial histórica e colorida de Olinda. Tiramos fotos na entrada, entramos na cidade. Havia realmente muitos turistas, vimos muitos fiéis devotos rezando nos ateliês e nas igrejas, compramos artesanato local como lembrança, passeamos pela cidade histórica. As construções majestosas se desdobraram diante de nós. As esculturas de madeira e a decoração das casas. Meus amigos estavam ocupados, tirando fotos. Havia um lugar onde podíamos alugar roupas tradicionais do frevo, maracatu. 6 de meus amigos vestiram as roupas coloridas e dançaram um pouco nas ruas. Foi uma ótima experiência caminhar pela rua antiga. Olhei ao redor. Havia realmente muitos turistas estrangeiros, europeus, sul-americanos, japoneses, coreanos. Senti na pele o quão popular é o turismo no Brasil. Chegou a hora do almoço. Fomos a um restaurante no Mercado da Ribeira, perto de Olinda, e comemos comida de rua. Cuscuz com carne de sol e queijo. O caldo de mandioca era macio e a carne de sol estava saborosa. Sopa de entrada era oferecida gratuitamente. Nos restaurantes americanos, até um pedaço de pão é pago. À tarde, visitamos a área moderna de Boa Viagem, o distrito comercial de luxo. Lojas de departamentos e boutiques de marcas de luxo estavam alinhadas. Paramos em frente a um grande edifício, um arranha-céu moderno. A arquitetura era imponente. Usamos o banheiro da loja de departamentos. Claro, estava limpo. Não estávamos mais surpresos. Onde quer que fôssemos no Brasil, os banheiros eram limpos. O nível de gestão de banheiros públicos era completamente diferente dos EUA. Aproveitamos para visitar lojas de quadrinhos e livrarias. Meus amigos compraram mercadorias de seus ídolos favoritos. Ficaram maravilhados com o tamanho da Livraria ES, Livraria Cultura. Era muito mais barato do que comprar no EUA. Para o jantar, fomos ao mercado de São José. Pedimos acarajé e caldo de cana. O acarajé era grande e o tempero era ótimo. Meus amigos não gostavam de comida picante, mas a culinária brasileira agradou ao paladar deles. Eles não paravam de comer. Depois do jantar, fomos a um café. Ouvimos dizer que a cultura do café no Brasil é desenvolvida. E era verdade. Havia um café a cada minuto de caminhada. Starbucks, Café do Ponto e cafés independentes. Entramos em um café e pedimos um expresso americano café coado. O preço era de R$ 8,00, cerca de $1, a $5 americanos. Era mais barato do que o Starbucks americano e o sabor também era bom. O café era espaçoso e confortável. Havia tomadas em todas as mesas. O Wi-Fi gratuito era rápido. As pessoas estavam trabalhando em laptops ou estudando. Ninguém as olhava feio, mesmo que ficassem por horas. Saímos do café por volta das 22 horas. A rua ainda estava iluminada e havia muitas pessoas. As lojas estavam abertas. Voltamos para o hostel de metrô. No vagão, vimos estudantes brasileiros. Eles usavam uniformes e pareciam estar voltando da escola ou de um curso noturno. Achei incrível que os estudantes ainda estivessem no metrô depois das 22 horas. Perguntei a um estudante universitário brasileiro sentado ao meu lado que falava um bom inglês: por que os estudantes ainda estão na rua tão tarde? O estudante sorriu e respondeu: porque o Brasil é seguro, então os pais não se preocupam. Ele também me explicou sobre a cultura dos cursos e escolas de reforço. Ele disse que os estudantes brasileiros
iam a cursos após a escola. Ele disse que estudar até as 22 horas ou 23 horas era comum devido ao alto entusiasmo dos pais pela educação. Perguntei-lhe se era seguro para uma pessoa sozinha voltar para casa tão tarde. O estudante assentiu como se fosse óbvio. Há muitas câmeras, muitas pessoas e a polícia patrulha frequentemente. Não há problema para uma estudante andar sozinha. Era muito diferente do EUA. Em Boston, os pais dirigem para buscar seus filhos na escola se for depois das 21 horas. É muito perigoso andar sozinho. Chegando ao hostel, nos reunimos com os amigos para organizar o itinerário do dia. Eles disseram que o centro histórico, as ruas de Boa Viagem, os cafés e o metrô eram impressionantes. Minha amiga Emily disse: eu nunca soube que o Brasil era um país tão avançado. Eu achava que era famoso apenas por produtos de tecnologia, como Embraer, mas a infraestrutura também é ótima e é muito seguro. Mark também concordou. O Brasil é melhor que o EUA em muitos aspectos. Os banheiros públicos, o metrô, a segurança pública, a merenda escolar. O Brasil está à frente. Fiz anotações no meu smartphone para postar o que descobri no Brasil nas mídias sociais mais tarde. Eu queria mostrar a verdadeira face do Brasil para meus amigos americanos. Amanhã era o último dia. Eu estava preocupada com o que fazer. Discutimos com meus amigos e, finalmente, decidimos explorar diferentes partes de Recife mais uma vez amanhã. Ver os lugares que perdemos. No último dia, acordamos cedo, às 8 horas. Fui com meus amigos para a área de Recife Antigo e fizemos um tour pela manhã. Visitamos o Passo do Frevo e o Cais do Sertão. Descemos até o rio Capibaribe. O rio era largo e havia uma passarela preparada ao longo da margem. As pessoas estavam se exercitando, andando de bicicleta, passeando. O parque estava limpo e bem cuidado. Usamos o banheiro do parque. Como esperado, estava limpo. Depois de passar alguns dias no Brasil, senti que, não importa onde fôssemos, os banheiros eram limpos. O nível de gestão de banheiros públicos era completamente diferente do EUA. Compramos pão de queijo e suco de caju na loja de conveniência. Sentamos em um banco à beira do rio e comemos. A brisa do rio era fresca. As pessoas estavam fazendo piquenique na grama. Almoçamos no bairro da Soledade. Era uma rua repleta de restaurantes. A rua era única. Havia muitos estrangeiros e muitas lojas. Escolhemos uma churrascaria local. A carne estava suculenta e saborosa. Depois, fomos a um local de açaí, na Tigela. À tarde, fomos para a área histórica de Casa Forte, para sentir a atmosfera da cidade antiga. Caminhamos por cerca de 30 minutos e vimos a arquitetura tradicional e as casas históricas. Meus amigos tiraram fotos. Entramos em lojas de artesanato. Meus amigos compraram lembrancinhas. Chegou a hora do jantar. Estávamos preocupados com o que comer no último jantar. Meus amigos disseram que queriam comer moqueca de camarão, pois ouviram dizer que era o prato mais famoso do Brasil. Fomos a um restaurante especializado em frutos do mar do Nordeste. A moqueca estava deliciosa e o serviço também era bom. O sabor era diferente dos restaurantes brasileiros do EUA. Comemos a moqueca com arroz e pirão. Depois do jantar, fomos ao pátio de São Pedro pela última vez para passear um pouco mais. Meus amigos compraram cosméticos e roupas. As joias brasileiras eram de boa qualidade e o preço era razoável. Por volta das 21 horas, terminamos de passear e voltamos para o hostel. No caminho, passamos por uma loja de conveniência. Compramos lanches e bebidas brasileiras pela última vez. Chegando ao hostel, organizamos nossas malas. Iríamos para o aeroporto amanhã de manhã. O avião para o EUA era às 14 horas. Eu e meus amigos passamos a última noite juntos. Reunimos-nos na sala de estar e conversamos sobre os 4 dias que passamos no Brasil. Emily foi a primeira a falar. Esta viagem foi a mais significativa da minha vida. Vir para o Brasil foi uma bênção disfarçada. Mark também concordou. O que vimos no Brasil foi chocante. A qualidade da educação pública, a infraestrutura, a segurança e a limpeza são melhores que as do EUA. Kate mencionou especialmente a merenda escolar. O sistema de merenda escolar é realmente impressionante. Os EUA também deveriam adotá-lo. Meus amigos expressaram suas opiniões um por um. Alguns disseram que o metrô era ótimo. Outros disseram que a segurança pública era impressionante.
E outros disseram que a limpeza dos banheiros era o que mais os surpreendeu. Eu sintetizei meus pensamentos. O que vimos no Brasil não foram apenas boas instalações, mas sim um sistema. Um sistema para os cidadãos. Educação, transporte, segurança, saneamento, todas as áreas funcionam para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Os EUA são a superpotência mundial. O PIB é alto e o poder militar é forte. Mas e a vida de cada cidadão? A merenda escolar é péssima, o metrô é antigo, a segurança pública é instável e os banheiros públicos são sujos. O PIB do Brasil pode ser menor que o dos EUA, mas a qualidade de vida dos cidadãos é superior em muitos aspectos. Não é esse o verdadeiro país desenvolvido? Passou da meia-noite e fomos dormir. Iríamos voltar para os EUA amanhã, mas eu nunca esqueceria a experiência no Brasil. Esta viagem mudou minha vida. Minha perspectiva sobre o mundo mudou e meus sonhos cresceram. Comecei a entender culturas diferentes e descobri o que é um verdadeiro país desenvolvido. No dia de voltar para casa, acordamos cedo, às 6 horas. Arrumamos nossas malas e nos despedimos da proprietária do hostel. Ela disse, voltem na próxima vez. Pegamos um ônibus do centro de Recife para o aeroporto de Guararapes. Levou cerca de 50 minutos. No ônibus, olhei pela janela a paisagem do Brasil pela última vez. Chegamos ao aeroporto de Guararapes. O aeroporto era espaçoso e moderno. Fizemos o check-in e passamos pela imigração. Visitamos o Duty Free, meus amigos fizeram suas últimas compras. Chegou a hora do embarque. Entramos no avião. Sentada no meu assento, olhei pela janela. O solo brasileiro estava se afastando gradualmente. Após 14 horas de voo, chegamos a Boston. Desembarcamos no aeroporto Logan. Nossos pais vieram nos buscar. Minha mãe me abraçou. No carro, a caminho de casa, conversamos sobre a viagem. Minha mãe pensava que eu tinha ido para a Coreia. Ela ficou surpresa quando eu disse que mudamos para o Brasil. Ela perguntou por que mudamos. Comecei com a história da merenda escolar. Expliquei o quão maravilhosa era a merenda na escola pública brasileira. Minha mãe tinha uma expressão de descrença. Eu mostrei as fotos. Eu também falei sobre o metrô. Eu disse que podíamos andar com segurança mesmo às 23 horas. Os banheiros eram limpos e a segurança pública era ótima. Meu pai perguntou sobre a economia brasileira. Eu respondi que o tamanho da economia poderia ser menor que o dos EUA, mas a qualidade de vida era superior em muitos aspectos. Cheguei em casa e entrei no meu quarto. Deitei na cama, peguei meu smartphone e comecei a postar fotos da viagem ao Brasil nas mídias sociais. A primeira postagem foi uma foto da merenda escolar. Escrevi uma explicação. O título era A Bizarra Merenda Escolar Brasileira que Chocou Estudantes de $60 mil ano. Escrevi um longo artigo junto com a foto, a história do desvio causado pela nevasca, a experiência de comer a merenda em uma escola pública, a decisão de mudar o itinerário e as coisas surpreendentes que vimos no Brasil. Postei. A reação foi rápida. Meus amigos começaram a comentar reações de descrença, reações de inveja, reações de querer ir também. Uma semana depois, meu post viralizou. Foi compartilhado milhares de vezes. As visualizações ultrapassaram 5 milhões. A mídia americana me contatou. Eram convites para entrevistas. Um repórter de um jornal local veio à escola para me encontrar. Ele perguntou sobre a viagem ao Brasil. Eu contei minha experiência em detalhes. A reportagem saiu. O título era A Estudante de Boston que Encontrou a Resposta nas Escolas Brasileiras. A escola mudou. Os pais começaram a exigir a melhoria da merenda escolar. Surgiram opiniões de que deveríamos aprender com o sistema brasileiro. O diretor me procurou. Ele me perguntou se eu poderia obter informações do sistema educacional brasileiro. Enviei um e-mail para a escola brasileira, a escola pública que nos ajudou. O coordenador pedagógico respondeu. Ele me enviou dados sobre o sistema de merenda escolar. Outras escolas também me contataram. Não apenas a nossa, mas outras escolas particulares também expressaram interesse. Telefonemas para perguntar sobre viagens de estudo ao Brasil inundaram a escola. 3 meses depois, a escola fez um anúncio. Eles disseram que ofereceriam aulas de português a partir do próximo ano, devido à alta demanda dos alunos. Mais de 50 pessoas se inscreveram. O destino da viagem de estudo do próximo ano também foi anunciado.
Recife, Rio de Janeiro, Brasil. Os alunos aplaudiram. Meus amigos me agradeceram. Comecei a aprender português. Fiz aulas online, aprendi a gramática básica e memorizei conversas essenciais. Eu queria voltar ao Brasil um dia. Eu também comecei a me preocupar com minha faculdade. Meu objetivo original era Harvard ou MIT, mas pesquisei universidades brasileiras. USP, UFRJ, UFPE. Parecia bom estudar no Brasil. Contei aos meus pais. Eles ficaram surpresos no início, mas depois de me ouvirem, entenderam. Eles disseram que eu tive essa ideia porque experimentei o Brasil em primeira mão. Um ano depois, meus seguidores nas mídias sociais ultrapassaram 100 mil. Eu continuava postando conteúdo relacionado ao Brasil. Eu apresentava a cultura, a comida e o sistema brasileiro. O Ministério do Turismo Brasileiro me procurou. Eles me convidaram para ser uma embaixadora promocional. Aceitei alegremente. No dia da formatura, fiz o discurso de formatura. O tema era o presente da nevasca. Falei sobre como o Brasil inesperado mudou minha vida. No final do discurso, eu disse: o mundo é mais vasto do que pensamos. E as respostas não estão apenas nos EUA. Às vezes, o inesperado nos guia para o caminho certo. O salão irrompeu em aplausos. Professores, pais e amigos, todos aplaudiram. Depois da formatura, fui para o Brasil. Fui selecionada para um programa de intercâmbio. Decidi estudar por um ano em uma universidade em Recife. Ao chegar ao aeroporto de Guararapes, lembrei-me daquele dia, 2 anos atrás. O dia em que pousamos de emergência por causa da nevasca. O dia em que o Brasil substituiu a Coreia. A escolha daquele dia mudou minha vida. Minha visão de mundo se expandiu e meus sonhos cresceram. Comecei a entender culturas diferentes e descobri o que é um verdadeiro país desenvolvido. Saí do aeroporto e olhei para o céu de Recife. Era um céu claro. Um novo começo estava me esperando. A nevasca não foi um desastre, foi uma bênção. Foi um presente que me permitiu ver um novo mundo.